Olá, meu querido paroquiano virtual. Hoje vai ser um vídeo especial, um vídeo mais denso, né? Eu estou chamando aqui de um vídeo, de um conteúdo mais raiz, especialmente em comemoração a esse mês que nós rezamos pelas vocações. Então eu queria falar um pouco mais sobre vocações e queria tratar sobre alguns medos que a gente tem em relação à nossa vocação. E eu queria que você me acompanhasse, né, você se dedicasse a gente conversar sobre isso, porque é um assunto muito importante que, inclusive, pode ter relação com a nossa própria salvação, a salvação da nossa alma. Então, já deixa aí o seu like preventivo e me acompanhe. Só para começo de conversa, esse vídeo não se refere somente aos jovens que querem descobrir a vocação, mas pode servir também a você que é adulto, né? Você que talvez já seja casado ou já tenha a sua vocação definida, para que a gente se aprofunde naqueles medos da vivência da nossa própria vocação, né? Então, eu como padre, né, você como casado ou como celibatário, seja lá qual for a sua vocação, é importante que a gente se aprofunde sobre isso. Então, a primeira coisa que é preciso que a gente entenda, né, eu vou recordar, talvez muitas coisas você já sabe, é que vocação é um chamado de Deus, né? Então, vem dessa palavra latina, né, desse verbo vocare, que significa chamar. Então, Deus que me chama. O chamado é divino, é sobrenatural. E a gente precisa diferenciar esse chamado daquela inclinação natural. Vou explicar. Digamos que, e a gente já escutou muito isso, inclusive se fala aí naqueles colégios mais chiques, né, mais bem elaborados, em que tem um acompanhamento psicológico para os jovens do ensino médio para fazer o teste vocacional. Interessante, né, porque são termos católicos, né? Então, aquilo que antes era feito com acompanhamento espiritual do sacerdote, agora foi meio que sequestrado, né, no mundo secular, sem Deus, né? Então, chama-se vocação aquilo que seria a profissão do jovem, né? Aquela faculdade que ele vai entrar. Então, se faz aquele teste vocacional. O que seria um teste vocacional? Né? O que é que o mundo, né, entenda-se aqui no sentido secular, não religioso, né, que a prescindir da fé. O que é que o mundo entende por vocação? É a inclinação. Então, se a pessoa ela é inclinada para a medicina, então precisa se fazer algumas perguntas, né, algumas reflexões para saber se a pessoa é inclinada para aquela área, então ela pode seguir aquela profissão, né? Então a medicina ou, sei lá, advocacia, áreas humanas, áreas de exatas, né? Olhando um pouco a inclinação, os gostos daquela pessoa. Veja, isso não pode ser chamado de vocação. É um dom de Deus? Se eu disser, padre, eu tenho muita facilidade com números, eu adoro física, então eu vi oportunidades para eu me tornar, sei lá, um funcionário da NASA, né? Quem sabe, né? Por que não? Por que não sonhar com isso, né? Um funcionário lá da NASA, trabalhar na fabricação de foguetes, ou quem sabe ser um astronauta, porque eu gosto muito de física, de matemática. Então isso não é um dom de Deus? Pode ser um dom de Deus, né? Um carisma que Deus te deu. Deus te deu um carisma, né? de se inclinar, de gostar muito para aquela matéria. Mas não significa que essa é uma vocação sobrenatural, porque está baseado em algo natural. Ou seja, qualquer pessoa, independente de ser católica ou não ser católica, ela pode ter um dom, uma inclinação para saber muito física, para gostar dos astros e etc., né? E querer se inclinar para esse tipo de serviço, né? Eu dei um exemplo aqui bem fora da realidade, né? Mas poderia ser qualquer coisa mais prática, né? Digamos que você é de uma família de empresários, de uma família de comerciantes, e você já tem uma inclinação natural para saber vender, saber comercializar alguma coisa, né? Gosta de empreender
algo bem difícil aqui no Brasil, né? Então eu diria que é uma coisa muito legal. Mas você não pode dizer, eu sou chamado por Deus a abrir uma fábrica de chocolate. Não. Por quê? Porque necessariamente não é que seja uma coisa ruim abrir uma fábrica de chocolate, ou uma coisa ruim ser astronauta, ou qualquer outra coisa. Mas esse trabalho específico não é para salvar almas, para levar as almas para o céu, não tem um gosto de eternidade. Apesar de que, ao exercer esse trabalho, e a igreja vai falar muito sobre o trabalho, né? O Concílio Vaticano II tem palavras muito interessantes sobre isso, né? Sobre o mundo do trabalho, pensando aqui na Gaudium et Spes, por exemplo. Então, mas ao exercer o seu trabalho, a sua profissão, você está sim se santificando e você está colaborando para o bem do próximo. Ótimo, muito bem. Porém, isso não é algo sobrenatural. Qualquer pessoa, independente da religião, pode ser, sei lá, um bom físico, um bom químico, né? Ou seja, conhecer estas coisas. Mas aquilo necessariamente não vai lhe santificar. O que vai santificar é a graça de Deus que age através dessas coisas. Deu para entender? Então, eu posso dizer que eu tenho vocação para médico? Não. Eu posso dizer que eu tenho um dom, que eu tenho um chamado especial, ou não um chamado especial, né? Não, que eu tenho um dom, que eu tenho uma inclinação, que eu amo ser médico, por exemplo, né? Que eu amo ser enfermeiro, que eu amo exercer aquela minha profissão, eu amo ser comerciante, né? Eu amo ensinar, ser professor, e aquilo me dá prazer, aquilo me dá alegria, e através daquela profissão eu me santifico, porque eu faço por amor a Deus, eu faço por amor ao próximo, né? Eu faço para fazer o bem ao outro. Então, a profissão é sempre algo que eu faço o bem ao outro. Se não for para fazer o bem ao outro, não vá para nenhuma profissão, né? Não invente de seguir uma profissão para ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro vem em segundo lugar. Você vai para uma profissão para fazer o bem ao outro. E se você faz o bem ao outro por amor a Deus, aí você está ganhando o céu, né? Você está se santificando. A santificação é aplicar a caridade, né? O mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, entendendo que essa inclinação natural é uma característica que Deus me deu ao me criar, Ele me criou com isso, ou que eu ganhei, digamos, pela minha criação, pela minha educação, enfim, não é algo que é uma missão sobrenatural. Eu tenho uma missão sobrenatural de, sei lá, né, de ser professor. Embora ser professor seja uma coisa muito digna, e repito, você pode se santificar em todas as profissões, e se a sua profissão não lhe santifica, ela não deve ser feita, né? Então não deve exercer uma profissão que não lhe santifique, porém isso não é um chamado sobrenatural de Deus. Então o que é o chamado sobrenatural de Deus? É algo que Deus me chama para agir para a eternidade, que me santifica, que me salva e que leva os outros. Esta ação é uma ação para a eternidade. Nesse sentido, a primeira vocação e a vocação universal de todos os cristãos é a santidade. A santidade é a vocação que une a todos nós. Então, tanto eu sou chamado a ser santo, quanto você é chamado a ser santo, independente da sua vocação, independente da sua idade, independente de onde você esteja. Eu coloquei aqui como exemplo dois santos, né? Um, São Francisco de Fátima, né? Então, o pastorinho de Fátima, Francisco, o irmão da Jacinta, que foi um menino. Qual é a vocação do Francisco? Ser santo. Será que ele não cumpriu a vocação dele? Cumpriu. Eu poderia pensar em São Domingos Sávio, Santa Maria Gorete, santos que morreram na flor da juventude, ainda na adolescência, e cumpriram a sua vocação. Foram santos.
Então, quando eu cumprir minha vocação? Bom, você tem que cumprir sua vocação hoje, não é no futuro. Né? Hoje, porque hoje você é chamado a ser santo. Né? E outro, São Padre Pio. Né? São Padre Pio, que desde criança ouviu o chamado de Deus e que se tornou um religioso, se tornou um sacerdote, se tornou um religioso. Então, uma vocação dupla, né? A vocação ao sacerdócio e a vocação à vida consagrada, né? Como frei. Dois tipos de vocação, né? A vocação de uma criança, a vocação de um homem que se torna sacerdote. Ou a gente pode pensar aqui na Sagrada Família, né? Então, São José e a Virgem Maria, a vocação especialíssima, única, né? Então, irrepetível. Apenas eles tiveram essa vocação. Então, dentro da vocação matrimonial, tiveram um chamado especialíssimo de Deus. Ela para ser a mãe de Deus, ele para ser o pai putativo de Jesus, aquele que ia cuidar de Jesus, né? Que ia ser o chefe da Sagrada Família. Então, a vocação, em primeiro lugar, é um chamado que abrange a todos. Então, todos somos chamados a sermos santos. Mas, nesse caminho para a santidade, né, para realizarmos de modo profundo esse chamado de santidade que Deus nos fez, existem missões especiais, vocações sobrenaturais que Deus pode nos chamar. Pode nos chamar. Então, a vocação mais comum, aquela que se baseia no natural, é o matrimônio. Veja, o matrimônio ele é natural, ou seja, até os pagãos podem casar, né? Até de outras religiões podem casar. Ele é natural. Porém, dentro da nossa fé cristã, da nossa fé católica, ele é elevado ao nível sobrenatural. Por que sobrenatural? Padre, qual é a missão sobrenatural do matrimônio? A missão sobrenatural do matrimônio, anota aí porque eu acho tão importante, é gerar filhos para Deus e educá-los para o céu. É o esposo cuidar e santificar a sua esposa e seus filhos. A mulher, a esposa, cuidar e santificar o seu marido e os seus filhos. Esta é a missão sobrenatural. E se não for para casar assim, é melhor não casar. Né? Então, como existem católicos que pecam por não verem o matrimônio como uma vocação sobrenatural, mas apenas como um ajuntamento de corpos ou algo que eu posso escolher a revelia do chamado de Deus, sem levar a sério o chamado de Deus. O chamado de Deus para uma família verdadeiramente cristã, uma família verdadeiramente santa, gerando filhos para Deus, gerando filhos no plural, né? Muitos filhos. Quantos filhos forem possíveis, né? Quantos filhos Deus permitir, gerando generosamente no sacrifício filhos para Deus e santificando um ao outro. Então, que a esposa seja um meio de santificação, né, para o seu marido, com a sua sabedoria, com a sua oração, com o seu testemunho de vida, com a sua pureza, ela possa ser uma força de santificação para o seu marido. E o marido, uma força de santificação para a sua esposa. Então, essa vocação, assim, em palavras bem simples, né? A vocação ao matrimônio. Então, não é simplesmente algo físico, né? Então, na fé católica, na fé cristã, se eu quero realmente casar na igreja, não é vestir um vestido bonito, colocar um fraque, né, contratar fotógrafos e fazer aquela cerimônia bonita. Aquela cerimônia bonita, ela deve ser apenas o símbolo, o sinal de algo muito mais profundo, de algo muito mais sério que está acontecendo ali. Ou seja, aquele homem e aquela mulher estão se entregando mutuamente em vista da vida eterna. Por isso que eu falei, a vocação é em vista da vida eterna, da santidade, do céu. Então, esta é a vocação matrimonial. E
a vocação sacerdotal em vista do céu. Por isso entra o elemento da sobrenaturalidade. O que é a sobrenaturalidade? É aquilo que está acima do natural. Mais do que as nossas forças naturais, entra a graça de Deus. Então, o mundo, sem a graça de Deus, sem a fé, sem a oração, sem o poder dos sacramentos da graça de Deus, não vai compreender esse chamado sobrenatural, por exemplo, do matrimônio. Então, o mundo cada vez mais hedonista, né, que adora o prazer, né, que vive em função de si mesmo, cada vez mais egoísta, que não renuncia, né, que não se sacrifica, que não entende que o amor é sacrifício, ele não vai entender nunca o matrimônio. O matrimônio na fidelidade, o matrimônio até o fim da vida, o matrimônio na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, em todas as situações. O matrimônio na generosidade dos filhos tem que ter uma graça sobrenatural. Essa graça é dada no sacramento do matrimônio, mas ela precisa ser vivida, ela precisa ser cultivada no dia a dia, através da oração, através de uma vida cristã que busca a santidade. Mesma coisa o sacerdócio. Então, quando Deus chama um rapaz ao sacerdócio, não está chamando ele para uma profissão, né? Desgraçado aquele que pensa que vai ser padre para ganhar dinheiro, para ter um status social ou ter uma profissão. Cuidado, você deve estar procurando a sua condenação eterna, porque você está entrando num campo sagrado. E aqui ainda é mais sobrenatural do que o matrimônio, porque enquanto o matrimônio se baseia nessa atração mútua do homem e da mulher, né, nesse amor mútuo que nasce naturalmente, o sacerdócio ele é totalmente sobrenatural, porque ele está incluído no celibato e o serviço dele é totalmente sobrenatural. Então, fazer os sacramentos, né, então ministrar os sacramentos ao povo, dar ao povo a Eucaristia, o perdão dos pecados, não é uma coisa que uma profissão faz. Não se estuda no seminário isso. Se estuda sim a teologia, mas não é pelo meu estudo, mas por uma graça sobrenatural que eu recebi no dia da minha ordenação, quando o bispo impôs as mãos sobre a minha cabeça e rezou a oração consecratória, invocando o Espírito Santo. Ali, um sucessor dos apóstolos me conferiu o grau do sacerdócio de Cristo. Alguém que foi sucessor de um dos apóstolos. Então, tudo na vida do sacerdote é sobrenatural. Ou seja, é para o céu, para a santidade. Então, a sua vida, o que ele faz, o que ele exerce, ele não se pertence mais, né? Ele agora é da igreja, mas, sobretudo, ele é de Deus, né? Um homem de Deus. Então, a sobrenaturalidade da vocação sacerdotal, da vocação celibatária, que é um escândalo para o mundo, né? Então, o mundo hipersexualizado não acredita no celibato. Eu diria com razão, né? Ou seja, se você não reza, se você não tem fé, se você não tem uma vida sobrenatural, como é que você vai acreditar na promessa celibatária, né? Então, ver a vocação como algo sobrenatural, algo que eu preciso da graça de Deus, senão não exerço. Não vai ser o estudo, não vai ser a prática. Numa profissão, vai ser o estudo, vai ser a prática, vai ser aquele meu amor pelo que eu faço, tá? Mas numa vocação é muito mais do que isso. Eu preciso contar com a graça de Deus para que isso se realize. A vocação religiosa, por exemplo, onde faz 3 votos. Padre, o que é a vocação religiosa? É a vocação do frade, aqui, né? Padre Pio, que além de padre é frade, né? Frei. É a vocação da religiosa, da freira, consagrada a Deus, né? Missionário. Então, aqueles que são missionários, os irmãos. Então, esses têm uma vocação à vida religiosa, ou seja, a fazerem os votos. Votos de pobreza, votos de obediência, votos de castidade. Normalmente, existem outros votos, né? Por exemplo, votos de estabilidade, como os beneditinos, né? Conversão de costumes. Mas são votos sobrenaturais. São promessas sobrenaturais que eu faço a Deus. No mundo que
é movido pela concupiscência do poder, do prazer, do possuir, né? Que é submisso a estas forças, que são inclinações para o pecado, né? O poder, o prazer e o possuir, as três concupiscências. Então o religioso, ele faz 3 votos do contrário. Então, contrariando o poder, ele faz o voto de obediência. Contrariando o prazer, ele faz o voto de castidade, né? Contrariando o possuir, ele faz o voto de pobreza. Os conselhos evangélicos. Então, como ser contra a correnteza do mundo, se não é um chamado especial de Deus? Se não é algo sobrenatural? Então, essas vocações, eu citei aqui 3 tipos principais de vocação, né? A vocação matrimonial, a vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Então, a vocação sacerdotal às vezes se confunde também com a religiosa, porque tem religiosos, ou seja, frades, monges, que também são padres, né? E tem os padres, digamos, normais, como eu, né? Um padre diocesano, ele não é religioso, eu não fiz votos. Então, Deus me chamou para ser sacerdote, né? Para exercer o ministério sacerdotal, administrando os sacramentos, né? Vivendo a vida da paróquia, por exemplo. Então, estas vocações, esses chamados de Deus, são para algo em relação ao céu. Então, não é uma profissão, não é algo que eu faço porque eu estudei muito, não é algo que eu faço porque simplesmente eu gosto, mas é claro que eu gosto, é claro que o amor está dentro disso, né? Mas é algo que além de gostar, além de admirar, não é só uma admiração, além de admirar e gostar, eu fui chamado por Deus para isso, né? Tive um chamado especial de Deus para isso. E aqui eu vou começar a entrar nos grandes desafios e nos medos que você pode ter. Mesmo que você já tenha uma vocação ou você ainda esteja descobrindo a sua vocação, quais são os medos que você pode ter? E eu vou desmistificá-los agora. Não se esqueça, antes de continuar esse vídeo, de deixar o seu like aí, porque pode ser que você se esqueça, né? E é muito importante para ajudar o nosso canal. Quais seriam então os medos, quais seriam os escrúpulos, né? Eu gosto muito de tratar sobre esse assunto. Quais são os medos, quais são os escrúpulos que eu posso ter em relação à minha vocação? Então, vamos lá, o primeiro medo. O primeiro medo é de não descobrir a minha vocação. Ah, meu Deus, já estou com 17 anos, já estou com 20 anos, já estou com 25 anos, já estou com 30 anos, não descobri a minha vocação. Olha, eu diria que esse medo ele é bem fácil de você dissolver. Vamos tentar dissolver ele agora. Você precisa ter uma sinceridade para perguntar a Deus. Vocação não é um chamado de Deus? Ou seja, quem chama, né, vamos estudar português, né? Se existe um chamado, existe alguém que chama. E esse alguém é a pessoa divina, é o próprio Deus. Então, como é que eu faço para descobrir o chamado de Deus? Eu pergunto a Deus. Senhor, o que tu me chamas? Às vezes Deus toma a iniciativa assim muito fortemente, com alguns sinais, né? Com alguma revelação sobrenatural. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a coisa que é importante é eu saber que é um chamado de Deus. Então eu devo estar atento a esse chamado de Deus. Eu devo estar atento de que forma? Querer descobrir. Buscar isso, né? Querer descobrir esse chamado. Então, se você tem um desejo sincero de fazer a vontade de Deus, e é preciso que você tenha esse desejo sincero de fazer a vontade de Deus, é importante que você busque saber qual é esta vontade de Deus. Padre, de que forma eu vou buscar? Rezando todos os dias, pedindo a Deus, mas com sinceridade de coração e observando os sinais, que são sinais que Deus coloca na sua história, na sua vida, que Deus coloca também através de pessoas, através de situações, né? Através de momentos que você esteja passando. Né? Vou dar um exemplo. Você é convidado para um retiro, naquele retiro você encontra sacerdotes, aqueles
E aquele encontro com aqueles sacerdotes lhe toca muito. Você se sente muito feliz de estar naquele meio, né? Aquilo lhe alegra o coração, você sente uma alegria, sente seu coração pulsar, né? Eu falei num vídeo antigo, né? Você sente o turo no teu peito, né? Entendedores entenderão, né? Então você sente aquela paixão, né? E aquela paixão é um primeiro sinal de vocação. Então são ocasiões da sua vida, talvez o padre da sua paróquia, a irmã da sua comunidade, ou agora nesse nosso mundo cibernético, né, onde temos a internet, navegando pela internet, você encontrou um site e você se encantou com aquela vida, você viu aquelas fotos, né, você viu aquele estilo de vida e você sentiu aquela atração. Então esse é um princípio de sinal de Deus e que você deve perseguir. Não significa que a primeira congregação que você vê, você vai entrar, o primeiro padre que você encontrar, que você fizer amizade, você já vai segui-lo e vai entrar naquele seminário. Não, mas pode ser um princípio de sinal de Deus. Muitas vezes, Deus, Ele coloca para a gente placas que vão indicando o caminho até onde a gente pode ir. Ó, vai naquela direção, aí você vai. Quando você chega lá, tem outra placa dizendo, agora dobra à direita. Vai, aí você chega, pensa que vai chegar, aí mais na frente, agora dobra à esquerda. E aí naquele dobra, vai, você acaba chegando exatamente no lugar onde Deus quer. Às vezes o lugar onde Deus quer lá na frente, ele tem um processo de anos aqui no caminho, né? Existem pessoas que descobriram um chamado especial de Deus depois de muitos anos na sua vida. Eu vou dizer que duas santas, Madre Teresa de Calcutá, que foi por muitos anos de uma congregação, e por um chamado especialíssimo de Deus, ela descobriu que a vocação dela era outra, Deus a chamava para outra vocação, e ela fundou uma congregação religiosa, né? Já com a idade avançada. Uma outra santa Santa Rita. Santa Rita queria muito ser religiosa, os pais dela não deixaram, né? Arranjaram um casamento para ela, então ela se submeteu aos pais, ela, por amor a Deus, então casou, assumiu o matrimônio, de coração mesmo, né? Como a santa que ela foi, teve filhos e por um acaso, por uma providência, um acontecimento da história, ela acabou perdendo o marido, acabou perdendo os filhos, fez de tudo pela salvação dos seus filhos, mas perdeu o marido, perdeu os filhos, os 2 filhos que ela tinha, e ela já, ou seja, viúva, acabou entrando para o convento e se tornando freira, né? Santa Joana de Chantal, a mesma coisa, né? Depois de viúva, entrou no convento e fundou uma congregação religiosa, se não me engano, ela fundou junto com Santo Afonso, né? Maria de Ligório. Mas, enfim, Deus às vezes tem um percurso muito longo. Agora, não espere, não fique testando demais, né? Não fique assim com essa indecisão, né? Essa insegurança. Confie em Deus e vá, né? Então não tenha medo, porque se você tem sinceridade em desejo de descobrir, Deus também tem o desejo de lhe dizer, né? Então Deus está ansioso para lhe falar e basta que você tenha atenção aos sinais de Deus. Com relação a esses sinais de Deus, eu faço aqui uma observação muito importante. Tome muito cuidado com os sinais que Deus dá ao outro. A gente encontra muito uma certa mania, não sei de onde veio, talvez saiba, mas não vou comentar, de pessoas na igreja que querem adivinhar a vocação dos outros. Ah, fulano tem cara de freira. Ah, aquele menino é muito religioso, é coroinha, tem cara de padre. Cuidado, porque quem chama não são as pessoas. E às vezes as pessoas querem induzir os outros, né? Então vão rezar, dizem que Deus teve revelação, teve uma revelação de Deus, que você vai ser padre, né?
que você vai ser freira, eu já te vejo como freira, e é uma projeção do desejo daquela pessoa, ou porque aquela pessoa vê em você uma piedade, né? Vê em você uma vida de oração, mas não significa que essa é a sua vocação. A sua vocação é Deus quem vai dizer. Ô padre, você está dizendo que Deus não pode falar pelas pessoas? Pode, contanto que não seja somente você seguir o que as pessoas estão dizendo. Isso é muito perigoso. Eu já vi gente se dar muito mal com essa história de seguir o que os outros estão dizendo. Você tem cara disso, você tem cara daquilo. Eu abri aqui a Bíblia e aqui, aí estava rezando e Deus me revelou isso para você. Cuidado, né? Cuidado com essas coisas. Né? Escute você a Deus, né? Peça que Deus lhe conduza, que Deus abra as portas, que Deus lhe mostre. Né? E não fique seguindo, sei lá, a opinião de pessoas que têm boa intenção. Tadinhos, né? Não estou dizendo que não tem boa intenção, mas até gente madura, gente adulta, às vezes cai nesse erro, né? Nesse erro de querer um pouco forçar a barra, de usar o santo nome de Deus em vão, dizendo que é de Deus certas revelações, né? Eu acho muito perigoso isso, inclusive uma tentação contra o segundo mandamento, né? Não tomar o santo nome de Deus em vão. Tome muito cuidado com isso. Mas vamos para o segundo medo. Então, o primeiro medo é o medo de não descobrir a vocação. O segundo medo é o medo de descobrir a vocação errada. Ô padre, mas se eu entrar no seminário e não for aquilo? Se eu entrar no convento e não for aquilo? Ora, o próprio seminário, né, o convento, as ordens religiosas, a experiência da igreja, a igreja tem 2000 anos de experiência, né? Então, se é uma ordem madura, né, se é uma coisa séria, aprovada pela igreja, né, se é uma coisa, quanto mais séria, melhor, né? Então, tem experiência sobre isso. Por isso que a pessoa não entra e no outro mês já não é ordenado, né, já não recebe o hábito, a batina, o véu. Não é assim. A igreja espera. Por quê? Porque aquela pessoa, aquela moça, aquele rapaz, eles precisam ser provados. Precisam eles conhecerem aquele lugar, aquela comunidade, né, conhecerem aquela vida, para ver se é aquilo que eles querem viver para o resto da vida. Então, se todo seminarista, se todo rapaz que entrasse no seminário fosse padre, a gente não teria problema vocacional, ia ter vocação até não querer mais, né? Se toda menina que fosse para o convento fosse freira. Então, às vezes você entra no seminário e descobre que não é aquele, é outro. Né? Isso é mais raro, né? Mais difícil. E não é aconselhável fazer, né? É bom que você examine bem antes. Às vezes também acontece com a moça que vai para um convento e não se identificou muito, né? Então, claro, com o passar dos anos, então há uma gradatividade, né? Então, com o passar dos anos, a formação vai percebendo, então os formadores, os superiores vão percebendo e eles vão vendo os traços da vocação. É uma via de mão dupla, não é só você que quer entrar lá. Aquela comunidade também quer lhe receber, mas quer receber se você tiver vocação. Então você tem uma ajuda, porque os superiores, né, os formadores, eles são também voz de Deus, eles são também aqueles que vão saber interpretar a voz de Deus para você descobrir a sua vocação. Então não tenha medo de errar, vai, né? Vai, tenha coragem, não tenha medo de errar, calma, né? O mundo não se acaba se você errar, né? Até mesmo falando de profissão, né? Tem gente que entra numa profissão e desiste da faculdade na metade, troca, faz outra faculdade, viu que era muito novo na hora que pensou e viu que era outra coisa. Então, isso pode acontecer enquanto não for definitivo. Então, existe um momento da definição, existe um momento em que a pessoa é ordenada sacerdote, que faz os votos perpétuos, né, em certa comunidade, em certa congregação. Então, aí, via de regra, né, até nisso existem raríssimas exceções, né, mas via de regra não há mais volta. Né, é para sempre. O celibato que a gente assume diante de Deus é para sempre. Né? A consagração que a gente assume diante de Deus é para sempre. O sacerdócio que a gente recebe como um dom de Deus, o sacramento, não tem volta, mas existem muitos anos até chegar lá. Então, não tenha medo de Deus,
tá bom? Então, só fazendo aqui um resumozinho, né? Muito obrigado por você estar me acompanhando até aqui. Então, o primeiro medo é de não descobrir a vocação, né? Eu não vou conseguir descobrir. O segundo medo é descobrir a vocação errada. Mas e se eu for padre e essa não for minha vocação? Não, não tem esse medo, isso não vai acontecer, né? Um quarto medo é de não fazer a vontade de Deus. Ou seja, e se Deus me chamar e eu não fizer a vontade dele? Então, se eu tiver vocação ao sacerdócio e eu não for, se eu tiver vocação à vida religiosa e eu não for, né? Então, como é que vai ser isso? Olha, aqui a coisa fica um pouco mais séria. Ou seja, se eu confiei em Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus me chama, né? A comunidade confirma a minha vocação, ou seja, aquele seminário, ele confirma a minha vocação, eu tenho certeza absoluta, mas eu simplesmente não quero, você está realmente cometendo um pecado diante de Deus. O mesmo pecado, ao contrário, eu diria que mais grave ainda, é ser uma pessoa que não é chamada por Deus. Ela inventa de ser padre. Aí pode se tornar um pecado muito, muito grave. Muito, muito grave. Porque se alguém é ordenado sem vocação, ele pode pôr a perder muitas almas. Um bom sacerdote, um sacerdote que se esforça para fazer a vontade de Deus, ele pode salvar muitas almas. Mas um mau sacerdote pode perder muitas almas. Imagina eu ser ocasião de perdição. É muito grave. Então, o medo de não fazer a vontade de Deus, ele é até certo ponto justificável. E você deve ter atenção a isso. Atenção a isso. Mas pense naquilo que eu falei antes, a vontade de Deus e não a dos outros, e não a que os outros colocaram na sua cabeça, que às vezes nem é aquele caminho que você entrou de primeira, né? Não é porque você entrou de primeira e você tem que ir até o fim, né? A própria comunidade, seminário, a comunidade religiosa, ela deve, se ela for madura, ela terá muita compreensão de dizer, meu filho, minha filha, olha, aqui não é o seu lugar, é bom que você procure outro lugar, talvez você seja melhor casando, né? Talvez você seja melhor servindo a Deus de outra forma. Então a própria comunidade, ela vai lhe ajudar nesse discernimento. Então não tenha medo de não fazer a vontade de Deus se você for sincero. Agora, atenção, padre, porém, eu quero muito, mas não me aceitam. Então, não é a vontade de Deus. Não, mas eu quero muito, é o meu sonho, mas nenhum seminário me aceita, nenhuma congregação me aceita. Ou então eu não consigo um marido, uma esposa. Paciência, né? Deus dá a graça, mas a graça supõe a natureza, como diz Santo Agostinho. Às vezes você pode até sentir muita vontade, mas você não tem capacidade, né? Você não tem todo o material, né, para exercer de modo santo aquela vocação. Então a igreja é muito sábia, se vê que você não é capaz, ela não vai permitir que você dê aquele passo se você não for capaz. Então aceite essas portas fechadas como uma providência de Deus, né? Porque lembre qual é a sua primeira vocação, é a santidade. Então se não deu certo, você não perdeu a vida eterna, porque você está buscando ser santo. Ser santo é fazer a vontade de Deus, é cumprir com o mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. Para terminar esse vídeo, o medo de não ser fiel. Padre, mas e se eu não for fiel? Deus me chama ao sacerdócio, Deus me chama ao celibato, o Deus me chama a casar, mas eu tenho um problema na sexualidade, né? Um problema na castidade, melhor dizendo, né? E eu tenho muito medo de não ser fiel. Olha, esse medo de não ser fiel é porque você está confiando nas suas forças.
Lembra que eu falei no começo do vídeo que a vocação é algo sobrenatural? Então, se é sobrenatural, você tem que confiar na graça de Deus. É a graça de Deus que faz a fidelidade do matrimônio, que faz a castidade do celibatário. É a graça de Deus que opera a pobreza, a obediência, a castidade do religioso, né? O sacrifício do sacerdote no serviço ministerial. É a graça de Deus. Então, eu tenho medo de não ser fiel? Se você não contar com a graça de Deus, pode ter certeza que esse medo é bem justificável. Ou seja, se você não rezar, né, se você não confiar em Deus, se você não buscar a santidade, de fato, você não vai ser fiel. Mas, se você se deixar submeter docilmente a Deus, se você se deixar formar por Deus, né, deixar que Deus molde o seu coração, molde a sua alma e te conduza, não tenha medo, porque você será sim fiel. Agora, repito e concluo esse vídeo com isso. Vocação é um chamado sobrenatural. Não dá para viver como padre mundano, como um religioso, uma religiosa, que nem o mundo, tentando agradar a Deus e o mundo. Não dá. Né? Fazendo as coisas de Deus e as coisas do mundo. Não dá. Não dá para ser um casal, um casado, com a vocação sobrenatural do matrimônio, querendo imitar os casais e as famílias do mundo, que vivem sem Deus, né? Que vivem em função do prazer, do poder e do possuir. Qualquer vocação é para a eternidade, né? Em vista do céu, em vista da minha santificação e da santificação do outro. Então é para isso que eu sigo o chamado de Deus, que é para a minha santificação e a santificação do outro. E qualquer vocação, ela tem como fundamento a graça de Deus. É um chamado sobrenatural. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar aí o seu curtir. Coloque aqui nos comentários o que você achou, as suas perguntas, que talvez pelos seus comentários eu possa até fazer mais vídeos aprofundando esse tema que eu acho muito importante, tá bom? Então, Deus te abençoe, fique com Deus e Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.